Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Estamos na 19ª semana do Tempo Comum, né? E, a princípio, a cor litúrgica vai ser a verde. O santo desse dia é São Lourenço. Tá? Amanhã, dia 11, é Santa Clara de Assis. Se não me engano, a cor litúrgica vai ser a branca. A irmãzinha espiritual de São Francisco de Assis, né? Lembrando que Santa Clara, sobre São Lourenço, eu vou acabar publicando depois lá. Você vai estar vendo nas publicações do meu perfil no Instagram, dedicado aos santos. Mas Santa Clara de Assis é a patrona dos meios de comunicação, né? É muito bacana, assim, a história. Por que ela é considerada a patrona, principalmente da TV, dos meios visuais, né? Tanto internet quanto TV, bem bacana. Mas aí eu vou deixar para vocês procurarem lá o porquê. Melhor, até porque não chegou a data, não é o dia dela, certo? Muito bem, então vamos lá para esse dia 10. Bem, desculpa, eu falei que era a cor verde, na verdade é a cor vermelha. São Lourenço é mártir. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá? Vamos rezar uma oração a São José. E hoje eu vou fazer um pouco diferente porque eu vou estar rezando, deixa eu ver se eu encontro aqui, a oração que o Papa Francisco reza todos os dias, a partir do decreto. Não é do decreto, eu tô com o decreto que fala das indulgências. Da Carta Apostólica Patris Corde, do Papa Francisco, né, que ele lançou em dezembro de 2020, por ocasião de 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Se não me engano, acho que foi no dia 8 de dezembro de 2012, o Patris Corde deu início ao ano extraordinário, um ano, é como o da Porta da Misericórdia em 2016. Então ele abriu em 8 de dezembro de 2020 a possibilidade de estarmos rezando em prol a São José, em prol não, né? Em prol nosso, né? Que tenhamos uma devoção mais efetiva todos os dias, com a possibilidade de recebermos indulgências plenárias e logicamente, as indulgências parciais, certo? E aí eu vou explicar o que aconteceu, né? Por que eu estou rezando. Então, motivada, né, pelo meu pároco aqui da paróquia a qual eu participo todo domingo, ele rezou uma oração que que eu lembrei, né, que tem, eu acho que é essa oração, que o Papa Francisco sempre reza. Então, há 40 anos, todos os dias, depois das laudes, recita uma oração a São José, tirada de um livro francês de devoções do século XIX, da Congregação das Religiosas de Jesus e Maria, que expressa devoção, confiança e um certo desafio a São José. Isso está na nota número 10 da Carta Apostólica Patris Corde. Mas existem outras orações que são aprovadas pela Igreja Católica, né, seja pelo bispo local, seja pelo Vaticano, em que é concedido as indulgências parciais ou plenárias. De qualquer forma, caso você não tenha baixado ou não tenha lido, você encontra o Patris Corde, esse documento, na linha do tempo, lá relacionado ao Papa Francisco, no site vatican.va. Escreve como se fosse Vaticano, tira o o.va, tá? Vai sair automaticamente em português. Aí embaixo tem a linha do tempo com a carinha do Papa Francisco. Você clica lá, aparece todos os documentos que ele já publicou. Encíclicas, cartas apostólicas, motus próprio, etc, 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 tá? Então procura lá pelo Patris Corde e depois existe o decreto da penitenciária apostólica, que foi lançado no dia 10/12 de 2020. O dom das indulgências especiais é concedido por ocasião do ano de São José, convocado pelo Papa Francisco,
para celebrar o 70º, 50º aniversário. Não, 70º não, onde já se viu isso? Eu não sei falar aqui é 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da Igreja Universal. Pronto. Eu não sei falar essas coisas. Né? Então aqui tem aí esse decreto da indulgenciária penitenciária católica, como é que é? Sede da penitenciária apostólica, isso? Mauro Carde Piazenza, penitenciário maior. Parece esquisito, né? Penitenciário católico, parece que tá todo mundo preso. Mas é a partir desse decreto que está em espanhol, italiano e latim, mas que você pede para o Google traduzir para você. Aí aqui saiu um portunhol, né? Saiu uma coisa mais ou menos, mas uma parte portuguesa e outra parte espanhol. Mas dá para entender, certo? Aqui você descobre como é que faz as indulgências, se você é que nem eu, né? Mas se não for que nem eu, também não tem problema. Faz uma devoção a São José, estamos no ano extraordinário, certo? Vai valer bastante a pena, entendeu? Muito bem. Então, vamos rezar esta oração. Então, a partir deste dia, né, desta terça-feira, dia de São Lourenço, mártir, dia 10 de agosto de 2020, já estamos encerrando esse ano extraordinário de São José. Porque termina dia 8 de dezembro desse ano. Tá? Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Aí tem que aguardar a misericórdia do Papa, quer dizer, a boa vontade do Papa, abrir mais um ano extraordinário, o que eu acho seria importante, né? Já que estamos ainda no meio da pandemia. Certo? Tem países que vai ter gente morrendo, mais que uns que os outros, ainda. Antes de eu começar direto já na liturgia, porque já estou antecipando, nossa, estou antecipando esse áudio, gente, nem eu acredito. Tem que dar uma notícia muito grave que está saindo em várias redes de comunicação católica, Açaí não, né? ACI Prensa, ACI Digital, churchpop.pt, tá saindo para tudo que ela, Vatican News também já saiu. Foi encontrada uma carta, não sei em que situação, perto do Vaticano, não sei. Nessa carta tinha 3 balas de calibre 9mm e uma carta dizendo, de ameaça mesmo, a vida do Papa Francisco, que tenha alguma coisa a ver com aquela prisão de um cardeal muito importante relacionada à parte de desvio de dinheiro, né? Não sei se vocês acompanharam, mas isso saiu no mundo secular aí, foi um escândalo. Aí o Papa recebeu uma carta de ameaça, né? Então, vamos rezar pelo bem-estar do Papa, para que dê tudo certo. O Papa não está postando muitas coisas ainda no Instagram, ele está se recuperando daquela cirurgia na parte do intestino aqui, então não deve estar sendo fácil fazer a digestão e trânsito intestinal. E vamos parar de falar mal do Papa, entendeu? Poxa vida, né? Então vamos lá. Então vamos dedicar essas orações a São José, essa oração de São José para o Papa Francisco, para o bem-estar dele, para a santificação dele, para o Papa Emérito Bento XVI. Eu acho assim, cada um que falasse mal do Papa toda hora, todo dia, pensasse mal do Papa, oferecesse uma devoção, seja de São José, seja de Nossa Senhora, seja alguma devoção ao Sagrado Coração de Jesus, seria de bom tamanho. Entendeu? Porque as pessoas, por mais que falem que temos que servir, as pessoas têm que servir uns aos outros, é justamente isso, servir uns aos outros. O Papa não veio nos servir dentro da nossa fantasia teológica, fantasia católica cristã. Desculpa, gente, todo mundo tem suas fantasias. A gente, às vezes, projeta na outra pessoa um desejo de que, nossa, essa é a melhor pessoa que eu encontrei para discutir tal coisa, vai ser minha amiga para sempre, meu amigo para sempre, minha esposa para sempre, meu marido para sempre, meu namorado, meu futuro marido, meu futuro esposo, aí quebra a cara. Quando a gente, e olha, eu vou dizer, a melhor parte é quando a gente quebra a cara com gente da nossa família. Porque aí a gente vê como as relações humanas são frágeis e como o outro é tão frágil e a gente é tão miserável ao ponto de julgar a pessoa e dizer, mas eu esperava mais dessa pessoa. Infelizmente, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas o Júlio, que você já deve ter reparado que eu até estava falando com uma voz meio cansada, assim,
é porque foi uma pauleira atrás da outra, porque aconteceram algumas situações, eu já estava na ansiedade do que viria, e veio mais uma coisa que eu não esperava, e ao mesmo tempo hoje, agosto, dia 10, graças a Deus, que bom que aconteceu. Porque aí muitas coisas que a gente coloca de cobrança pro outro, e isso eu não sou casada, eu tô falando de relações profundas mesmo, daquelas relações familiares que não tem como você dizer que ex alguma coisa. Não tem como separar. Então, foi uma quebra de fantasia, um choque mesmo, mas aquilo foi um choque de realidade, um terremoto mesmo, que depois eu fiquei meditando e pensando, meu Deus, eu tô com 46 anos, eu sofria sem saber exatamente o porquê, eu realmente estava sofrendo, porque de alguma forma minha alma estava vendo, mas eu não estava sabendo digerir na parte humana. E aí eu entendi também por que existe na parte da terapia cognitiva comportamental aqueles joguinhos para identificar raiva, inveja, orgulho, despeito, e, sabe? Tem um joguinho chamado Quem Eu Sou. É um joguinho de cartas, assim, com expressões de um bonequinho, umas caretinhas assim. Parece uma coisa infantil, mas não é, gente. No fundo, a gente tenta mascarar e cobrar do outro funções relacionadas à função familiar, da posição de família que a pessoa ocupa, coisas que depois a pessoa não sabe dar pra gente. Ela não é e não sabe dar. Ela é aquela pessoa dentro da família, tá? É que eu não posso entrar em detalhes, mas para não expor, mas sabe, a pessoa faz parte da família, é aquela relação que não tem como você quebrar e dizer vai me tornar uma ex alguma coisa ou ex alguma coisa, porque são laços de sangue muito fortes assim. Eu já falei, não tem ex-filho, não tem ex-mãe, ex-pai, ex-irmão, ex-tia, ex-avô, avó, entendeu? Isso aí são relações, ex-primo também não existe. Não existe. Não adianta dizer que não, que vai existir, você pode se afastar da pessoa porque ela fez mal a você, mas é importante digerir para depois pedir certo para Jesus a suposta cura, né? Ou você fica com essa dor mesmo como sua cruz. Mas aí vem aquele ponto, mas como perdoar uma pessoa nesse contexto familiar? É difícil. Mas no fundo as pessoas às vezes ocupam essa posição, tá? Ocupam essa posição, mas elas não se comportam como. Então, eu vou falar uma coisa que não faz parte da minha vida. É pesado, mas não faz, graças a Deus não fez parte da minha vida. Abuso sexual dentro de casa. Nunca fez, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas eu fico muito chocada com o que acontece fora, com outras famílias. Então, por exemplo, uma coisa assim, o avô abusou da netinha. Inclusive teve uma propaganda, não sei do que era aquela propaganda, que várias mulheres falando que, ele me estuprava toda noite, mas durante o dia ele era meu avô. Tinha uma propaganda, passava no horário nobre aqui no canal do R7, TV aberta. Parou, devia continuar, né? E eu não é só ela, não. Eu já vi vários casos, assim, vários, que o avô fez coisarada com a neta. E nunca vai deixar de ser avô. E como perdoar um cidadão desse que, em vez de fazer o papel de avô, não fez papel de avô e ainda fez pior? Fez pior. Como perdoar? Então, essa também é uma questão. Eu não sei quem que tá me ouvindo. Na verdade, assim, gente, desculpa, eu sou bem franca em falar. Não é que eu não. Assim, em parte, eu me preservo um pouco dos comentários, certo? Porque eu já sofri com bullying na internet, haters e tal. E como eu tenho esse canal, eu tenho que continuar, né? Eu tenho uma questão de honra aí com o Senhor Jesus, né? Minimamente eu tenho que fazer alguma coisa. Então. Não sei quem que está me ouvindo, mas eu digo para você, se houve uma situação dentro da sua casa que não foi bem abuso, mas foi um assédio moral que a gente chama, é um abuso moral. A pessoa vivia um pai que cobra demais um filho. Gente, ninguém é boleto bancário, ninguém é QR Code de cobrança, entendeu? Aí fica aquela cobrança, a cobrança gera um filho que vai cobrar os outros. Como diz, né? Que eu vi esses dias? Parece piada, mas não é. Aliás, toda piada vem da dor, né? Chico Anísio que falava isso. Eu não gostava muito de Chico Anísio, mas ele, querendo ou não, ele era um cara muito inteligente.
senão ele não teria feito tantos personagens assim. Então ele dizia que da dor vem a piada, a gente ri da própria dor. Inclusive, isso me lembra uma situação, tem um livro do Viktor Frankl, da Vozes, com uma outra parceria com outra editora, a Sinodal, Em Busca de Sentido, eu acho que é alguma coisa, sentido da vida, Em Busca de Sentido. A primeira parte, são 2 partes esse livro, é bem fininho. A primeira parte é meio que uma autobiografia que o Viktor Frankl fala quando ele estava no campo de concentração. Ele sobreviveu ao campo, ele já era médico, mas devido aos traumas do campo de concentração, ele ficou magro também, como todo mundo. Diz que, passado um tempo, dentro daquele campo de concentração, passando violência, assédio moral na cabeça, falta de alimento, emagrecendo drasticamente, entre eles saíam as piadinhas, né? Ai, eu tô ficando mais magro, ó, dá pra ver o esqueleto. Então, tem um detalhe ali. Então, essa questão, então, de fazer humor com a dor, o brasileiro é craque nisso porque a gente padece muito. O contexto político, social, econômico, às vezes humilhação nas Olimpíadas, nos esportes, né? E agora eu vi também um quadrinho lá, o cara não tem patrocínio, o cara tem que escalar, tem que chegar na Olimpíada. Chegou na Olimpíada, aí a gente vem e cobra. Pô, mas não ganhou nenhuma medalha, né? Que nem o seu Darlan lá do arremesso de peso. Pô, gente, aí fica difícil. Eu já falei aqui sobre as medalhas, né? 6 medalhas, independente se for de ouro, de prata, de bronze, vieram de militares, pessoas das Forças Armadas. E eu não posso criticar sobre isso, porque se as Forças Armadas receberam recursos para manter o atleta, e são pessoas que fazem parte da Marinha, do Exército, como é o caso do boxeador que ganhou o baiano lá, que ganhou o de ouro, e aquele que ganhou de prata, o Sr. Sheffer lá, ele também é militar, só não sei se é do Exército ou se é da Aeronáutica. Da Aeronáutica, da Marinha. A menina da canoagem, colega da Grael lá, Caena, ela é da Marinha. Eu tô com a Aeronáutica na cabeça. Sabe? Então, tudo isso vem da dor. Então, qual que é a nossa dor? Bom, a minha dor eu já sei. E agora eu vou ter que, agora eu vou ter que resolver. Eu tenho que amadurecer, porque é a realidade de família que eu tenho. E todo mundo tem. E mesmo que você tenha um pai amoroso, uma mãe amorosa, uma situação amorosa, aí você vai ficar carente e vai querer projetar sabe, esse excesso de cuidado, que eu já li também, já vi, já li e tal. Aí a pessoa transfere pro cônjuge. E o cônjuge muitas vezes não tem essa capacidade de dar tanto amor quanto foi paparicado na casa dele. Aí vira aquelas brigas, né? Ou umas situações estranhas que depois que eu percebi, por exemplo, fotos em preto e branco. Era o casamento do rapaz com uma moça, só que o rapaz estava ele não estava de mãos dadas com a noiva, ele estava de mãos dadas com a mãe dele, na foto. Coisa estranha, eu prefiro nem pensar, sabe? Tem coisa que eu já, que eu faço agora? Eu já nem, para não julgar, eu já prefiro nem pensar, nem imaginar coisa. Mas eu já vi essa foto, porque eu sigo alguns perfis no Instagram, tipo História Oculta das Fotos, Memória em Fotos, umas coisas assim. E tinha uma foto de casamento, a moça com o buquê, com as 2 mãos no buquê, o rapaz de terno, só que dá pra ver que ele tá de mão dada atrás, assim, da mãe dele. Aí depois, por que a sogra é o demônio em casa, né? Entendeu? Então tem umas coisas assim meio difíceis. Nem sei por que eu tô falando essas coisas, né? Mas é só para também dar uma explicação, porque julho foi bem punk, gente. Até acho que é na última semana que o humor começou a melhorar, mas foi bem difícil, sabe? Uma coisa bem pessoal, bem íntima. Eu prefiro nem expor muito, porque tem situações que é preciso a gente ter um pouco de caridade com a gente também, com a gente mesmo. Porque às vezes por isso que não adianta às vezes você fazer clínica psicológica se você não estiver disposto a encontrar a realidade. Não adianta ficar lá de blá 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 pro psicólogo, não importa qual linha que seja, ficar brincando de cartinha na terapia cognitiva comportamental, ou você vai na psicanálise e fica de blá 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 eternamente, se você não está disposto
a realmente descobrir as realidades suas com a sua família, principalmente, que é onde é a maior causa de traumas, né? E como que isso pode fazer com que a gente, como é um canal aqui eu estou falando de forma para os católicos, né, ou cristãos, como é que a gente pode avançar para se achegar a Cristo, na caminhada em Cristo? Porque querendo ou não, os discípulos não, né, os apóstolos do Senhor Jesus tiveram aqui na cara da coragem, com dor, sem dor, com desprezo, sem desprezo da população, eles foram com tudo, né? Até o fim da vida. Certo? Então, que Deus nos conceda a graça da perseverança como São Paulo teve e até a perseverança do profeta Elias, né? Porque tivemos a leitura aí do profeta Elias nesse domingo, mas quando eu olho para aquela parte, eu vejo um homem depressivo, porque logo na sequência, por mais que ele tenha comido o pãozinho lá do carvão, que estava debaixo dos carvão lá, que ele estava ele tinha, olha só, não foi ele. A graça de Deus tinha feito com que os profetas de Baal tivessem sido mortos, né? Derrotados pela graça de Deus. Mas a rainha Jezabel era tão casca-grossa, tão cascadura, que ela estava perseguindo Elias. E Elias se sentiu cansado de tanto desprezo, porque ele não, por mais que tivesse tido vitória, ele não estava vendo efetivamente uma vitória acontecer. Mas ele tinha uma missão ainda. Percorrer 40 dias até chegar numa outra pessoa para dizer, ó, você que vai tomar posse do trono. E logo na sequência, se você ir mais para frente, é onde acontece o pedido de Elias, né? Que é a parte mais importante, que é sobre quem é o Espírito Santo. Aliás, como é que o Espírito Santo apareceu? A presença de Deus apareceu, né? O Espírito Santo ele vem com uma brisa suave, então a presença do Senhor se manifesta naquela brisa suave. Mas o que aconteceu antes? Tremor de terra, terremoto, raio, trovão, tempestade, tudo, mas ainda assim não era o Senhor. E o que ele pede para Deus? Ainda com a cabeça toda cheia de pano na cabeça, porque ele não tinha coragem de se mostrar para Deus, para olhar para Deus. Ele falou assim, Senhor, me leva, não aguento mais. Aí ele fala, bom, então faz o seguinte, você tem que passar o bastão para Eliseu, vai lá, chega nele e coloca o manto, pronto. Isso que tem toda ainda uma trajetória, né? Essa parte da leitura do profeta Elias, eu acho, sim, impressionante. E essa experiência do Espírito Santo com uma brisa suave, olha, meu irmão, minha irmã, infelizmente você vai ter que fazer sozinho essa experiência, tá? Por incrível que pareça, a força de Deus é algo suave. Paradoxal completamente, né? Bem, gente, falei bastante. Estou preocupada com o Papa Francisco, né? Estou aqui dando parecer porque que julho foi um mês punk para mim. É que na verdade eu tenho que aprender a fazer as coisas direito, né? Eu fui fazer de novo a reconsagração pelo método Monfort, caiu bem no dia 16. Mas na verdade eu não tinha certeza se eu ia conseguir ir na missa da Nossa Senhora do Carmo. Consegui, mas infelizmente ficou pelas metades, não consegui fazer confissão. Então, mas mesmo assim eu já tinha feito um parecer para Jesus, né? Porque eu já tinha feito, na verdade, acho que foi minha quarta ou quinta consagração pelo método Monfort, mas acho que eu exagerei, porque toda vez que eu faço, eu sempre tenho uma realidade a meu respeito, ou a respeito da família que vem, e aí eu me desestabilizo inteira, né? Mas essas desestabilizadas são importantes, porque, por exemplo, agora eu não preciso mais cobrar a pessoa aqui em casa como se fosse um boleto bancário, como um QR Code ou fazer uma transferência via Pix. Assim como também eu não posso cobrar da pessoa coisas que ela não sabe dar, né? É o único jeito, porque senão a gente vai ficar no ressentimento perpétuo, né? Desejando furar os olhos de um outro, aí fica difícil, né, gente? Ainda mais em período ainda de pandemia, fica em casa e tudo, como é que vai ficar, né? Então, olha, gente, você que faz aí clínica psicológica, tá com uns problema grave, mas chegou aqui no meu canal, você é católico, você reza bastante. Ó, gente, eu só vou dizer o seguinte, entrega a sua dor aí para Cristo. Ó, se espelhe, por exemplo, no Padre Marlon Múcio, que tá lá com aquela doença rara. Ele tá se incomodando com muita gente que vem falar bobeira para ele. Só que às vezes eu penso, ele tem recebido muitas críticas, né? Porque acha que é preguiça, mas não é. Ele tem uma doença que realmente o músculo não responde
Ai, é duro, né? Esse pessoal da saúde que fica falando umas coisas, e haters também, que fica falando que ele não parece doente, porque ele sempre aparece sorrindo nas fotos. E isso, gente, para ele dar um sorriso no meio da dor, vou dizer que, olha, que Deus tenha muita misericórdia dele, né? Nossa Senhora interceda por ele lá no céu. Ou veja o Padre Ronei também, que está se recuperando lá do câncer, né? No pulmão, no tumor no meio dos pulmão dele lá. Agora ele tá bonzinho, mas estava bem caidinho lá com as quimioterapia, radioterapia. E eu vou dizer o seguinte também, não vai ser indesejável, não, é irresponsável e uma pessoa chata a ponto de falar que a pessoa não está doente. Quem tem a doença sabe a dor que é ter a doença, não importa qual seja. Se é depressão, se é câncer, se é qualquer coisa, gente. Ninguém é perfeito, sabe? Muito bem. Eu falei, né? Então, você que faz clínica psicológica, deixa eu finalizar aqui que eu já vou para a oração, tá? Tenha consciência, sim. Você tem que ir, mas primeiro, você tem que confiar no profissional. Tem que sentir empatia. Se não tiver, troca, tenta ver um outro profissional ou tenta até mudar de estilo de clínica, ali da parte do profissional. Porque os profissionais, eles são formados, eles têm uma especialização de várias linhas. Então, tem análise comportamental, terapia cognitivo-comportamental, tem psicanálise, e dependendo do que não dá para fazer, por exemplo, você tem um transtorno bipolar e vai para psicanálise. Desculpa, é meio difícil, tá? É melhor que seja pela linha da cognitiva comportamental ou análise comportamental, para trabalhar um pouco. Só que geralmente o bipolar é um pouco mais complicado mesmo, que eu andei sabendo. Entende? Então, às vezes a pessoa, que nem aquela menina lá da Fazenda 12, ela tem um transtorno, não é Tourette, é borderline, questão de sentimento muito aflorado. Nesse caso, eu acredito que seja pela cognitiva comportamental e nem tanto psicanálise. Então, você tem que ver. Aí você pensa assim, não, mas eu me dedico muito a Deus. Bom, e você quer fazer a clínica psicológica. Tem a linha da filosofia humanista. Dentro da humanista são vários. Então tem Viktor Frankl, tem Carl Rogers, tem Heidegger, filosofia mesmo, tá? Tem outros aí. A psicanálise também não se restringe a só psicanálise freudiana. Tem Lacan, tem Melanie Klein, tem um monte, né? Tem até psicanálise para crianças, entendeu? Que inclusive é uma das linhas mais interessantes, assim, que eu acho dentro da psicanálise. Mas existe psicanálise para crianças. Mas aí você, de repente, mas eu sou mãe de um autista e também, será que tem... aí o autista não indicaria a psicanálise, né? Apesar que a psicanálise tenta se apegar ao autista. Mas tudo você tem que estar avaliando, né? E outra coisa é você se abrir a encarar a realidade, por mais dura que seja. E isso faz uma quebra de mitos internos, inclusive. Mitos concretados. Olha, gente, a gente não está muito afim, né? Mas esses mitos, eu chamo de mitos concretados, mas não é bem o conceito certo. Mas é aquela coisa, por exemplo, quer ver? Uma coisa que é concretada na sociedade, que a gente concreta, cria um prédio dentro da gente mesmo. Por exemplo, ó, que todo pai tinha que ser o provedor da casa. Aí você olha para sua casa, quem que é o provedor da sua casa? É sua mãe. Porque o seu pai é um alcoólatra, bate nela, só falta mandar ela se prostituir para mandar dinheiro para ele. Ele não faz nada. Ou então, uma mãe deveria ser muito mais amorosa para os filhos. Aí eu vou rebater com o que eu li de uma atriz que atualmente está sendo reprisada uma novela. Eu fiquei chocada com as declarações dela, mas ela foi sincerona. Ela fez uma declaração para a filha no Instagram assim, ó: filha, eu te amo, mas eu não tenho capacidade para ser sua mãe. Ela falou na cara dura. Ó, eu amo você, minha filha, mas falar a verdade, eu não gosto de ser mãe. Bem assim.
Sabe? Então, esses mitos concretados é importante a gente estar eliminando, porque às vezes uma hora a ficha cai ou a máscara de um dos dois cai. Porque às vezes, por que a relação da gente com algumas pessoas dentro da nossa casa não vai bem? Porque a gente espera que aquela pessoa faça o seu papel como se fosse um teatro. Só que a coisa não é assim e a coisa não é aquele papel. A pessoa não aceita ou finge que está fazendo, mas não faz. E aí vem as realidades da vida. E aí o corpo da gente dá sinais, ou o corpo da outra pessoa dá sinais, a relação se choca e aí fica aquela troca de acusações. Ah, mas eu vou desconstruir uma ideia que eu tenho do meu pai. Melhor desconstruir do que você odiar ele pro resto da vida, minha filha. Ou mãe, né? Que são papéis assim mais complexos, certo? Primeiro identifica e depois vai à luta, né? Lá na clínica psicológica, ou pede para Jesus te dar uma luz dentro do teu processo aí, para ver se cura a feridinha. O que mais que eu já ouvi de grave? Aí esse eu ouvi no Sorrindo para a Vida. O pregador dizendo que recebeu uma carta, que a moça estava lá triste porque ela descobriu que a mãe era uma senhora já, acho que é minha idade, e descobriu que a mãe a odiava, sempre a odiou como filha. Aí ela foi questionar a mãe simplesmente falou: não tem como te amar, muito menos gostar de você, eu te odeio. Você já pensou a própria mãe falar isso para a filha? Então a menina estava, literalmente uma menina, a criança dela estava tão mal nutrida, sei lá, psicologicamente e emocionalmente falando, que ela estava projetando, esperando coisas da mãe que a mãe nunca iria ceder para ela, nunca iria dar para ela, que é o amor de mãe, uma atenção de mãe, porque ela já tinha falado abertamente. E quando a pessoa fala abertamente, a gente tem que respeitar também. A pessoa fala abertamente que eu te odeio, eu não te amo nem como filha. Aí eu não vou entrar no quesito o que acontece com essa mãe, entendeu? Mas eu digo o seguinte, que aí ela contou lá para o pregador que ela pediu ajuda para Cristo, para Jesus ajudar ela e tal, e ela disse que estava mais conformada. Então isso é ter a ideia concretada, né? Que eu chamo de ideia concretada dentro de si. Que é... Porque veja bem, como é que você vai respeitar uma pessoa que declara para você, dentro da tua família, que te odeia? E às vezes a gente também não sabe o que aconteceu no processo desde a concepção, enquanto estava bebê, por que ela pegou ódio daquela criança. E a criança não fez nada. Essa moça não fez nada, ela só nasceu. E ainda temos que agradecer que ela estava viva, que não tinha se matado também por conta disso, cometido suicídio, né? Mas eu acredito que ela ficou esperando todo esse tempo uma resposta dessa mãe como papel de mãe, que ela jamais daria, que é ser mãe. Ela só cuidou, só criou de má vontade, talvez, mas ela está esperando como um cachorro, né? Aquelas migalhas de atenção como mãe. Uma filha espera da mãe. Gente, tem de tudo. Tem de tudo, né? Então vamos lá, né, gente? Chega. Eu já fiz sinal da cruz, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então a oração dele é essa aqui. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Muito bem, agora a primeira leitura desse dia 10, dia de São Lourenço Mártir, é 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 10. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 111 com refrão: Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz o homem caridoso e prestativo. Evangelho de hoje, João 12, versículos 24 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Muito bem, a liturgia da palavra termina aqui, e vamos lembrar o evangelho desse 19º domingo do tempo comum, João 6, versículos 41 a 51, em que Jesus tem que afirmar de novo: eu sou o pão da vida. Mas ele não está afirmando para a multidão, ele está afirmando para um outro nicho de pessoas, que são pessoas ali da região onde ele morava, onde ele cresceu, onde ele trabalhou, onde ele conviveu com a sua mãe e seus familiares, e todo mundo questionando: mas por que ele está dizendo que ele veio do céu, que ele viu o Pai, né? Ele não é o filho do carpinteiro, de José, de Maria? Nós não conhecemos suas irmãs? Aí vem o questionamento, né? A dúvida. Domingo passado, 18º domingo do tempo comum, qual que foi a leitura? Jesus tinha dado pão. Isso que no 17º domingo do tempo comum, Jesus alimenta as multidões. No 18º domingo, o evangelho é o quê? Jesus escapa da multidão porque ele vê os murmúrios. A multidão queria o quê? Queria colocá-lo no poder político. E não era isso que Jesus veio fazer, não. Jesus veio aqui materialmente falando, veio como homem, nasceu, nasceu bebezinho na barriguinha benta e santa de Nossa Senhora, foi cuidado por Nossa Senhora, teve um pai nutrício, São José, teve uma família aqui, brincou, cresceu, trabalhou, não sei se adoeceu, acho que não, mas de qualquer forma deu umas preocupações aí para a Sagrada Família, para o casal, certo? Mas ele não veio ser o rei Davi, ele veio ser ele mesmo, ele veio ser o Filho de Deus, unigênito do Pai. Se fez homem aqui na terra, é homem lá também, mas ele já era Deus antes dos tempos, antes da nossa criação aqui da terra, do ser humano e tal. E as pessoas foram lá questionar: mas por que o senhor, só faltou dizer assim, por que o senhor fugiu da gente? Aí Jesus tem que falar do começo. Vocês estão aqui porque vocês comeram pão comum, mas eu sou o pão da vida. Eu dou a vida. Eu sou o pão da vida. Vocês vão ter que comer minha carne e beber do meu sangue, ou seja, do meu martírio também, né? Ou do sacrifício da missa, a hóstia consagrada.
Então esse é o questionamento, e de novo nesse domingo vem esse questionamento, e lá vai Jesus ter que falar de novo, meu Deus, né? Porque o povo é cabeçudo, mas não é só esse povo, até os apóstolos e discípulos também, a gente vai ver lá de novo no período quaresmal, né? Aquelas semanas da quaresma em que tem todo o sacrifício, e aí vem a Páscoa, são 2 semanas, então além da Páscoa, mais uma semana, para abrir os olhinhos da gente, porque os apóstolos lá também não estavam acreditando que Jesus ressuscitou, ele teve que aparecer umas 3 vezes para um monte de gente. Para os discípulos de Emaús, depois 2 vezes lá entrando lá no cenáculo lá da família Marcos, de Marcos, da família de Marcos Evangelista, as portas, as janelas estão fechadas e Jesus adentrou. Aí todo mundo gritou, um fantasma! E depois tem o chororô de quem? São Tomé. Eu não toquei nas... Como é que é? Se eu não tocar nas chagas do Senhor Jesus, eu não vou acreditar. Ai, não dá vontade de falar para o Senhor Jesus, quanta paciência, né? Porque se fosse um deus irado, como se fosse um deus lá dos deuses gregos, deuses egípcios, deuses nórdicos, é cabeça rolando para tudo que é lado, é raio de Zeus em cima, ou então aqueles deuses hindus lá do Mahabharata lá, meu Deus do céu, gente, é uma coisa de louco. Aí realmente, Jesus é manso e humilde, de alma, né, de coração mesmo, ai, tá. Vamos, Tomé, toca logo aí. Se fosse a gente, toca logo aí nas minhas santas chagas e vamos logo, né? Graças a Deus, Jesus não é que nem a gente, né? Não é que nem o colérico, o sanguíneo, o furioso, né? Imagina, se fosse assim, Deus me livre. Por isso que eu gosto de São Padre Pio, né? Dá uns tapas na cara da pessoa. Você tá pecando, para de mentir na minha cara, principalmente na cara de Jesus, né? São Padre Pio, ele atendia um monte de gente e depois dava uns tapeadas na cara, assim, falava umas coisas duras. Tinha que falar mesmo, né? Porque a conversão das almas, salvação das almas. Sabe? Gente, se coloque na posição de Jesus. Tadinho de Jesus, gente. Ai, de novo. Pensa se fosse você sem paciência. Não ia aguentar um trem desse, né? É que nem o pedido dos. Como é que é? Dos irmãos Boanerges lá, os irmãos Trovão, do Trovão, o Tiago e João, né? Aqueles que ainda a mãe vai pedir uma coisa lá, ai, nossa, só dá bola fora. Os irmãos Trovão lá viram que o Senhor Jesus foi muito desrespeitado numa cidade que ele foi pregar, e eles falaram: o Senhor quer que a gente peça que caia raios, uma tempestade, um terremoto na cidade, a gente pede, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, tipo, parece 2 bandidos, né? Nós vamos aqui dizimar a cidade. Aí o Senhor Jesus, não, perdoa, entendeu? Mas mesmo assim a gente percebe que o Senhor Jesus, em alguns momentos do evangelho, ele perde a paciência. Tanto é que teve um evangelho semana passada da cura, acho que foi sábado, da cura do menino epilético, só que o pai insistiu e Jesus falou na cara, falou assim, mas até quando eu vou ter que aguentar vocês? Tava irritado. Meu Deus, e ainda para irritar Jesus. Ou então aquela figueira que não tinha frutos, que ele ficou irado e secou. Meu Deus, que medo. Você já pensou você irritar o Senhor Jesus e depois ser que nem a figueira? Ele tá pedindo fruto, você não dá fruto, ele seca você inteirinho. Ai, que medo. Né? Então a gente tem que começar a meditar nessas coisas, que a gente nunca pegue o Senhor Jesus irado. Né? Mas também a gente não precisa deu um tilt. Não precisa pisar também na cara do Senhor Jesus a ponto de fazer ele chorar, de sangrar o coração dele, né? Ou de tirar lágrima de Nossa Senhora. Você já pensou? Gente, então, vou finalizando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, uma ótima terça-feira. De novo, né? Estamos caminhando aí para metade de agosto. Mês das vocações. Estamos na Semana Nacional das Famílias. Tem rezado pela sua família? Tem feito algum sacrifício pela sua família? Ou você tá que nem eu há um tempo atrás aí que achava que a sua família é uma coisa e não é aquela coisa e virou uma coisa arada, a coisa encoisou.
a coisa ficou tão encoisada que encoisou. Parece mineiro. Aí, para desencoisar, é só limpar o coração, né? Então, gente, vamos arrancar os espinhos aí dos ressentimentos, né? Na medida do possível, beleza? Um abraço a todos, tá? Fiquem em paz na